aí pessoal, eu sou o Sam e esse aqui é meio que um vídeo extra, porque isso é um trabalho de escola. E como ele ficou muito bom, eu decidi postar ele aqui no canal. Esse trabalho é um podcast sobre o preconceito. E bem, eu fiz um podcast meio diferenciado. Bem, esse podcast tem bastante edição, então se você quiser ficar olhando as imagens, pode olhar também. Não precisa só escutar. Mas tanto faz. E é isso daí que acontece quando um aluno que faz videozinho pra internet tem que fazer um trabalho de vídeo pra escola. Fique com o vídeo. Oi, eu sou Samuel do segundo A. E esse aqui é o meu primeiro podcast. Eu escolhi como tema o preconceito. Eu sinceramente escolhi esse tema porque parecia ser fácil falar sobre ele. E eu estou gravando isso aqui depois de já ter gravado o podcast. E não foi fácil. Jamais julgue algo sem nem mesmo conhecer. Uma história sempre pode surpreender no fim. Isso é muito mais que um simples anime. Ele me trouxe a paz que o mundo não trouxe pra mim. A maneira com que vão julgar ou ver não vai me abalar porque eu estou bem assim. Isso é muito mais que um simples anime. Ele me trouxe a paz que o mundo não trouxe pra mim. O preconceito é qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico. Sentimento hostil assumido em consequência da generalização apresentada de uma experiência pessoal ou imposta pelo meio. Intolerância. Preconceito é basicamente julgar o livro pela capa. Para ser bem sincero, quando eu escolhi esse tema, preconceito, eu não sabia que existia tantos tipos de preconceito. Sério, existe um tipo de preconceito para quase tudo. Existe preconceito contra as mulheres, que é o infelizmente famoso machismo ou misoginia, sexismo. Existe o preconceito social, kkk, pobre. O, infelizmente, de novo, famoso preconceito racial, que é o racismo. O preconceito religioso. A gordofobia, que é o preconceito contra as pessoas gordas. Eu não lembro muito bem, mas tem também o preconceito contra animais e crianças. O que mais? Tem o preconceito contra deficientes físicos, que é o capacitismo. Antes de pesquisar sobre o assunto, eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra. Tem também o preconceito contra os estrangeiros, que é a xenofobia. Depois que eu dei uma pesquisada sobre o preconceito, eu meio que percebi que a maioria dos preconceitos é meio que embasado na aparência. Por isso que eu até tinha falado que é meio que julgar o livro pela capa. Eu particularmente acho que isso é muita burrice. Porque além de, claro, prejudicar outras pessoas mentalmente, tipo, a pessoa pode desenvolver uma depressão ou pode se isolar da sociedade, tentar mudar ela mesma por causa do preconceito sofrido. A pessoa pode ser prejudicada às vezes até fisicamente, tanto pelo preconceituoso ou por ela mesma cometer um suicídio, por exemplo. E a pessoa que tem o preconceito se auto-prejudica. Tipo, o preconceito é um crime. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional tem uma pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Vê isso no Google, então é verdade. Além de cometer um crime, a pessoa evita de adquirir conhecimento e cultura, na minha opinião. Tipo a pessoa que tem o preconceito contra os estrangeiros. Tem menor chance de aprender uma língua nova ou conhecer outros países e culturas. Ou o preconceito racial e de deficientes físicos e mulheres, por exemplo. A pessoa pode estar evitando falar com boas pessoas, que talvez se não tivesse esse preconceito, poderia formar uma amizade, ou até mesmo uma família. Bem, essa é a minha opinião, pelo menos. Na vida real, eu pessoalmente não presencio muito o preconceito. Eu vejo o preconceito mesmo
é no mundo virtual. Bem-vindo à internet, o que quer que eu assista? Vai lutar por uma causa ou fazer um tweet racista? Seja feliz, seja tarado, queira alguém matar. Temos 1 milhão de jeitos pra você engajar. Na internet eu vejo bem mais preconceito do que na vida real. Sei lá, eu acho que as pessoas têm aquela famosa sensação de impunidade. No meio virtual, as pessoas são mais livres para falar o que pensam ou sentem. Tipo, um bom exemplo aqui é o preconceito sobre o K-pop. Eu vejo direto um monte de pessoas falando mal do K-pop, e muitos nunca ouviram uma única música por causa disso. E eu era uma dessas pessoas. Tipo, eu via tantas pessoas falando mal que eu acabei desenvolvendo meio que um preconceito contra esse gênero de música também, sem nunca ter ouvido uma única música. Os gêneros de música que eu mais escuto é rap, rock e J-pop. O rap geek e o J-pop eu também já vi muitas pessoas falarem mal, mas mesmo assim eu gosto bastante de escutar. Então, por que eu não poderia gostar de K-pop também? Aí eu vi que um grupo de K-pop, Blackpink, tinha lançado uma música nova. Se eu não me engano, o nome da música era Venom. Aí eu parei e decidi escutar. E adivinha, eu não achei ruim. Depois disso, eu até ouvi outras músicas dela, porém, depois daquele dia, eu nunca mais ouvi outra música do gênero K-pop. Porque o estilo das músicas não era algo que eu gostava de ficar escutando. Mas o lado bom é que o meu preconceito sumiu. Tipo, eu já tive outros tipos de preconceitos também, como o preconceito contra algum filme ou anime, que depois que eu assisti esse preconceito sumiu completamente. Parando para pensar, para você acabar com algum tipo de preconceito, é só você conhecer melhor, explorar, analisar de forma mais apropriada. Depois disso, você vai ter certeza que gosta ou não daquilo. Eu aconselho que você vá sem medo. Teste, experimente, seja lá o que for que você tenha o preconceito. Como por exemplo um filme, você pode estar perdendo experiências incríveis. E eu acho que falei tudo que eu tinha para falar. O podcast foi esse. Vou finalizar isso daqui logo porque eu cansei de falar. Tchau. Jamais julgue algo sem nem mesmo conhecer. Uma história sempre pode surpreender no fim. Isso é muito mais que um simples anime. Ele me trouxe a paz que o mundo não trouxe pra mim. A maneira com que vão julgar ou ver não vai me abalar porque eu estou bem assim. Isso é muito mais que um simples anime. Ele me trouxe a paz que o mundo não trouxe pra mim. Você pode julgar e falar que estou errado, mas eles me ensinaram a ser melhor do que eu no passado. Reconhecer o valor de tudo que aprendeu e mesmo na dor se emocionar assim como eu. Todo desenvolvimento que lhe deixa a lição, transmite o sofrimento, ensina a amar de coração. Como não, no seu lugar se imaginar, aprender a dar valor antes que alguém importante se vá. As horas passam